Irmãos e irmãs, bom dia, graça e paz. É um prazer muito grande poder estar aqui na casa do Senhor, reunido com vocês novamente, para a gente poder falar um pouquinho sobre a Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer o pastor Renato, agradecer os demais integrantes do Conselho de Ensino pelo voto de confiança em possibilitar que eu produzisse o material de Escola Bíblica desse ano. Então, e ainda ser agraciado de poder fazer para vocês uma exposição breve do que a gente vai trabalhar. Então, num bate-papo com o Conselho de Ensino, em razão das demandas apresentadas principalmente pela turma de jovens, a respeito das respostas que o cristianismo pode dar para a cultura, nós entendemos então que seria necessário o preparo de um material dividido em duas etapas. A primeira etapa, que é constituir essa apostila, diz respeito a uma espécie assim de introdução de conteúdo que a gente vai fazer, uma introdução doutrinária, uma introdução bíblica de conteúdo, e finalmente, quando essa apostila encerrar, então nós vamos para a segunda apostila, em que as respostas que o cristianismo tem para dar serão de fato apresentadas. Nós poderíamos ter produzido uma apostila falando já sobre trabalho, sobre família, sobre finanças, sobre saúde, sobre lazer, sobre política, sobre economia. Nós poderíamos fazer isso? Sim, mas nós entendemos que muitas dúvidas poderiam surgir em relação aos fundamentos bíblicos que justificam a nossa atuação como igreja nesses campos, nessas áreas. Então, nós preferimos articular de maneira que essa primeira apostila, então, ela ficou para nós como um conteúdo introdutório, um conteúdo bíblico que justifica a nossa atuação nesse campo. Então, a gente vai começar trabalhando com o cristianismo e a cultura. Quando a gente fala, então, sobre cristianismo e cultura, nós estamos propondo, não é algo diferente do que a Bíblia ensina, não é algo inovador, não é algo que nós estamos inventando algum modismo, não, muito pelo contrário. Quando a gente olha para a história da igreja, a gente percebe que a igreja enfrentou problemas internos e problemas externos. Os problemas internos diziam respeito a possíveis heresias, falsas interpretações, coisas que com o passar do século foram sendo corrigidas. Mas os problemas externos foram principalmente perseguições políticas, dificuldades, justamente porque o povo de Deus era um povo formador de opinião. Onde eles congregavam, onde eles instalavam uma igreja local, aquela realidade mudava. Quando nós estudamos especificamente a história da evangelização do Brasil, a gente descobre que as igrejas, nós estamos classificados ou divididos em alguns grupos. O primeiro grupo é o protestantismo histórico, o segundo grupo é o pentecostalismo histórico e o terceiro grupo é o neopentecostalismo. Esse primeiro grupo do protestantismo histórico, quando chegou no Brasil no século XIX, a primeira igreja a chegar foi a presbiteriana. Depois nós tivemos a presença da igreja luterana, depois batista, depois metodista e finalmente anglicana. Esse grupo, então, praticamente revolucionou o cristianismo e as estruturas sociais no início do século XX. Quando nós buscamos em livros, em história, a gente descobre que ao lado dessas igrejas sempre existiu uma escola e sempre existiu um hospital. Por quê? Porque esses cristãos entendiam que o cristianismo precisa ser vivido de maneira completa. O que é que nós estamos propondo como um cristianismo completo? Um cristianismo em que nós vivemos na esfera privada, isto é, na sexta, no sábado, no domingo, nós expomos a nossa fé, nós congregamos, nós participamos da escola bíblica, nós participamos de evangelismo, nós cultuamos ao Senhor, nós estudamos a palavra de Deus, mas também vivemos ou devemos viver na esfera pública de segunda a sexta. Infelizmente, hoje em dia há um dualismo impregnado na nossa cultura, em que muitos cristãos pensam de uma forma secular. O que a gente chama de uma forma secular? Pensam conforme os modismos deste século. Vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, pouco mais de um ano, eu saí de férias, fui para Ipatinga, fui visitar meus parentes.
Então, tinha um primo lá que tinha quase uns 20 anos que eu não via. Aí ele me perguntou, e aí, Léo, você trabalha de quê? Eu falei assim, eu sou professor de teologia. Não, ótimo, bacana, mas e no secular? Eu falei, puxa vida, quebrou, né? Naquela época eu já fazia hemodiálise, senão eu ia dizer que é por isso que o rim parou. Mas eu ficava pensando assim, puxa, né, no secular, como assim? Falei, não, você não entendeu, eu sou formado em teologia pela faculdade, meu curso é reconhecido pelo MEC e essa é a minha profissão. Ah, não, que legal. Perguntou, respondi, né? Então, essa ideia que nós temos de que de segunda a sexta não existe uma forma cristã de pensar, não existe uma forma distinta de valores e de comportamento e de ética, porque os lugares públicos são frequentados por todas as pessoas, sejam elas religiosas ou não, e aí por causa disso eu não poderia manifestar a minha fé. Queridos, isso é antibíblico. Porque se eu sou chamado para ser luz e eu sou chamado para ser sal, então, onde quer que eu estiver, dentro de casa, fora de casa, nas repartições públicas, no templo, aonde quer que eu estiver, na esfera pública ou na esfera privada, eu preciso manifestar o cristianismo. Eu preciso testemunhar desse cristianismo. Então, o que a gente está propondo esse ano para a escola bíblica? Essa primeira apostila é um processo de conscientização, uma proposta de conscientização. Em que sentido? Nós vamos ver, a partir da palavra de Deus, como é que eu consigo, como é possível ser cristão de segunda a sexta, lá no meu trabalho, no envolvimento com a minha família, na relação com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus amigos, com o patrão, com o funcionário, com o professor, com os alunos, aonde quer que eu estiver, eu preciso manifestar esse cristianismo. Então, essa é a proposta. De modo, então, que essa apostila, ela é dividida em algumas sessões. A primeira sessão, então, é Cristianismo na Cultura, uma proposta de conscientização. Então, a gente trabalha a lição 1 e 2, que é a necessidade desse cristianismo completo, e a gente fala sobre a cosmovisão cristã como um meio correto de se envolver com a cultura. Vejam bem, queridos, nós estamos chegando num ponto em que nós não temos mais como fugir da realidade de que o cristianismo precisa ser vivido nessas duas esferas. Quem aqui vem acompanhando as reportagens, leu alguma coisa sobre os calvinistas do Bolsonaro? Pois é. Tem um repórter que começou a dizer o seguinte, que enquanto a igreja e enquanto a população em geral prestava atenção nos líderes mais apelativos, digamos assim, que são os líderes do movimento pentecostal e neopentecostal, sorrateiramente os calvinistas foram sendo convidados para fazer parte do governo, de modo que eles entram com uma visão neocalvinista, uma visão então do reformador holandês Abraham Kuyper, que é a ideia de que o cristianismo deve se manifestar na cultura. Evidentemente que esse jornalista que escreveu isso, escreveu de uma forma a denegrir, degenerativa, de uma forma a falar mal, colocar como se nós não tivéssemos o direito de manifestar o cristianismo na cultura. E aí nós temos a resposta de um ex-professor meu, Guilherme de Carvalho, que também é citado nessa reportagem, mostrando exatamente o contrário. Esse é o nosso papel. Se começam a falar mal de nós, é porque nós estamos incomodando. E isso é o certo. Por décadas e décadas, a igreja se calou. Por décadas e décadas, a igreja ficou reclusa no seu gueto e entendeu que o negócio é ir para o céu, ainda bem que eu vou morar no céu. E todo o chamado, toda a vocação que ela tem aqui, não apenas para a proclamação do Evangelho, mas para se envolver com a cultura, para ser luz, para ser sal, nós abrimos mão daquilo que é não apenas o nosso direito, mas bem como é o nosso dever.
Então, a Igreja Presbiteriana Central de Contagem, entendendo o seu papel de formadora de opinião, de sal, de luz, de resgatadora dos valores do Evangelho, dos valores do cristianismo, está propondo na escola bíblica que a gente reflita e estude sobre um cristianismo completo. Isto é, algo que eu faço dentro do templo, na esfera privada, mas algo que eu também devo fazer fora do templo, na esfera pública, dando testemunho, evangelizando, agindo eticamente como cristão. A proposta é que você não seja um policial cristão. A proposta é que você não seja um professor cristão. A proposta é que você não seja um administrador cristão. Porque se você for assim, você vai priorizar a ética secular da sua profissão primeiro e vai agir como cristão só nos fins de semana. Mas se você for um cristão policial, se você for um cristão professor, se você for um cristão administrador, se você for um cristão em primeiro lugar, você sabe que a Bíblia vai pautar a sua crença, seus valores e o seu comportamento onde quer que você esteja, lá na esfera pública, e aí sim você vai estar vivendo o cristianismo para a glória de Deus de forma correta. Até aqui tudo bem? Tranquilos? Essa é a proposta da primeira sessão. A segunda sessão eu estou um pouco rouco, vim de uma recuperação de uma gripe, já ministrei numa outra escola bíblica agora de manhã e vim direto. Então, já viram, né? Força a voz um pouquinho. A segunda sessão diz respeito, então, à crença que nós devemos adotar no envolvimento com a cultura. O que eu procurei fazer com essa apostila? Isso é a estrutura de uma cosmovisão, isto é, isso é a estrutura de uma interpretação cristã do mundo. Parte da seguinte sequência. Primeiro, eu creio. Essa crença influencia meus valores. E esses valores influenciam o meu comportamento, dentro e fora do templo, na esfera privada e na esfera pública. Então, se primeiro eu creio em Deus, para depois eu assumir as doutrinas bíblicas como os meus valores, para depois, finalmente, eu me comportar de maneira bíblico-ética, então, eu procurei dividir a apostila seguindo essa estrutura. Qual é a crença que a igreja deve adotar para que ela tenha como justificativa a sua participação na cultura, mudando a realidade? Então, a lição 3, a lição 4, a lição 5, a lição 6 e a lição 7, isso é, de 3 a 7, vão falar sobre a Trindade. Ok? A Trindade, queridos, é a principal doutrina bíblica que sustenta todas as demais. Se eu crer errado em Deus, eu vou crer errado em todas as demais doutrinas. Por exemplo, tem gente que acha que são 3 deuses. O nome disso é triteísmo. Isso é heresia. Tem gente que acha que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 manifestações do mesmo Deus. Isso é unicismo. Isso também é heresia. Está errado, não é assim que crê. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas, separadas umas das outras. Mas não são 3 deuses, porque os 3 possuem a mesma substância, a mesma essência divina. Não é uma coisa muito simples de ser entendida, mas com certeza o seu professor de EBD vai arrebentar a boca do balão e vai saber te explicar. Está vendo? Como prova disso, olha que testificação linda, está chovendo. Ok? Então pensa no sorvete napolitano. O creme não é o chocolate nem o morango. O morango não é o creme nem o chocolate. E o chocolate não é o creme nem o morango. Mas os 3 são sorvete. Use esse exemplo para você entender a Trindade. O Pai não é o Filho e não é o Espírito. O Espírito não é o Pai nem o Filho. E o Filho não é nem o Pai nem o Espírito. Mas os 3 são Deus. E o Pai é plenamente Deus, e o Filho é plenamente Deus, e o Espírito é plenamente Deus.
Assim como o morango é plenamente sorvete, o chocolate é plenamente sorvete e o creme é plenamente sorvete. Tenho certeza que toda vez que você for tomar um sorvetinho agora, você vai agradecer a Trindade. Oh, Senhor, obrigado por esse sorvete napolitano. Louvado seja o Senhor, que eu entendi o Senhor a partir do sorvete. Então, a lição 3 vai dar para nós é um texto que nos conscientiza por que nós devemos agir na esfera pública a partir da Trindade. A lição 4 vai falar desse conhecimento do ser de Deus, que é quando a gente aprofunda não no sorvete, mas no ser. E a lição 5 mostra como é que ocorre a convivência das pessoas, mostrando que toda forma de pluralidade que existe na sociedade, de alguma maneira, é um reflexo da própria Trindade. Então, não é errado nós termos uma sociedade plural, plural na forma de vestir, plural na forma de conversar, plural na opinião política, plural na opinião econômica, plural nas decisões a serem tomadas. O erro está no pecado, isto é, no mau uso que se faz dessa pluralidade. Finalmente, então, a lição 6 e a 7 mostram como é que nós podemos aplicar a crença da Trindade na nossa vida e na própria cultura. Vocês sabiam que a criação reflete os atributos de Deus? Quando a gente fala assim, eu quero fazer alguma coisa para a glória de Deus. Queridos, a glória de Deus tem a ver com você reconhecer os atributos dele. Se você reconhece, então, as qualidades, as características, os atributos de Deus, isto é, aquelas qualidades que o tornam Deus e que o tornam diferente de você, que é humano, como, por exemplo, o fato de que ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é onipresente, onisciente, onipotente, essas qualidades, esses atributos se manifestam na criação. Por exemplo, qual é a nossa base para nós respeitarmos e mantermos a tradição da família, a família tradicional, pai, mãe e filho? A Trindade. O papel do pai humano é um reflexo do que é o papel do pai celeste. O papel da mãe é um reflexo do que é o papel do espírito, apesar de que o espírito não é feminino. E o papel do filho é um reflexo do que é o papel do Filho eterno. Olha que legal. A criação, então, tem elementos que refletem esses atributos de Deus. Se a criação tem esses elementos que refletem esses atributos, é óbvio que eu tenho mais do que a obrigação de me envolver com a cultura e produzir essa cultura de forma correta. O que é a produção de cultura? É quando o ser humano se envolve com a criação para desvendar essas potencialidades deixadas por Deus para o seu próprio crescimento e para a glória de Deus. Deus fica feliz, Deus fica alegre, Ele se sente glorificado quando você não se isola socialmente, achando que quer ir para o céu e que tudo isso aqui é uma desgraça e que tomara que Jesus volta logo. Esse pensamento isolacionista não é bíblico. O que é bíblico é que você se envolva com a criação. Para olhar para Gênesis. Lá em Gênesis, a primeira coisa que Deus estabeleceu não foi uma igreja, não. E Ele não falou que o Adão e a Eva iam para o céu, não. Ele mandou que o primeiro casal se envolvesse com a criação. Desse ordens para a criação. Então, o nosso primeiro papel não é ir para o céu, o nosso primeiro papel é glorificar a Deus com o envolvimento da criação. Ir para o céu é consequência. Estão entendendo, queridos? Amém? Tranquilos? Qualquer dificuldade depois podem perguntar para o pastor Renato. Finalmente, então, agora que eu já sei que a Trindade serve como crença para justificar por que eu devo me envolver com a cultura, a crença não influencia o pensamento e os valores? Então, quais são os valores doutrinários que devem nortear o pensamento dos cristãos, da igreja local, para que cada pessoa dê conta de se envolver com a cultura? Quais são esses valores?
Então, a lição 8, a lição 9, a lição 10 e a lição 11 trazem esses valores. São eles a doutrina da vocação, a doutrina do mandato cultural e a doutrina da mordomia cristã. A doutrina da vocação vai nos ensinar que a minha primeira vocação não é ser professor. A sua primeira vocação não é para a profissão que você exerce. A sua primeira vocação, levando em consideração que a palavra vocare significa chamado, vocação significa chamado, então a sua primeira vocação é pertencer ao Senhor. É ser de Deus, para Deus, e fazer as coisas para a glória dEle. É isso que dá sentido para a sua vida e para a minha. Agora, se você ficar só esperando ir para o céu, o que você vai ficar fazendo aqui nesse resto da sua vida? Olha que coisa mais sem graça. Não, o que você está fazendo? Nada. Então morre, vai para o céu. Ah, não, mas eu não quero morrer. Não, então tá, você não quer morrer, nesse meio tempo o que você vai fazer? Esperar Jesus voltar. Oh, irmãos, não é assim, queridos. Nós fomos chamados pelo Senhor para esse envolvimento. Então, quando a gente entende que nosso primeiro chamado, nossa primeira vocação é pertencer ao Senhor, eu acho isso fantástico. Ó, isso aqui também é algo que reflete a glória de Deus. Já viram como é que é mulher quando ela ama? Quando ela ama, ela é chique demais. Esposa, então, de início de casamento é muito legal. O homem, em geral, como é que ele ama? Ele ama assim, não, eu tenho uma esposa, eu tenho uma casa para tratar, então eu tenho um leão para matar por dia, então deixa eu me concentrar no meu trabalho. Aí ele fica tão concentrado que geralmente ele não liga, ele não manda uma mensagem no WhatsApp, ele não faz nada, né? Aí a mulher fica em casa assim, meu Deus, que é um desleixado, ele não me liga, ele não importa comigo, porque como que a mulher ama? Ela está varrendo a casa, ela, ai, estou varrendo para o meu maridinho. Aí ela está passando a camisa, ai, como é que ele vai ficar lindo nessa camisa? Ah, eu estou arrumando, enfim, tudo que ela vai fazer, ela faz pensando no marido. Estou mentindo, irmãs? Estou mentindo? Até chegar o filho. Aí quando chega o filho, dá uma esculhambadinha básica, eu reconheço. Mas veja bem, olha que interessante. Quando nós somos vocacionados por Deus, nós devemos nos envolver com a cultura igual a mulher ama o marido. Tudo que a gente vai fazer tem que fazer pensando no Senhor. Vai dar aula, dê a melhor aula porque você está dando para honrar Cristo. Você que é professor de escola bíblica, você que é engenheiro, vai planejar uma ponte, não faz o negócio para ela cair, não, faz a melhor, porque você está fazendo como se Jesus fosse passar lá e você não quer que a ponte caia com ele. Você trabalha na segurança pública, faça da melhor maneira possível, entendendo que você está como se você estivesse impedindo um demônio de passar ali, porque Cristo vai passar ali. Faz tudo pensando no Senhor. Faz tudo pensando com zelo, com alegria no coração, com desejo, com ardor de que Cristo seja glorificado, porque foi Ele que colocou essa capacidade em você de pensar, foi Ele que te vocacionou para a área que você atua na cultura, para o seu trabalho. Vai se envolver com seu cônjuge, com seus filhos, se envolva da melhor maneira possível. Tudo aquilo que você for fazer, faça para a glória de Deus, porque dele, por ele, para ele é que são todas as coisas. Romanos capítulo 11. Qual é o outro valor, então, que nós devemos assumir? O mandato cultural. O que é um mandato cultural? É quando Deus nos ordena, a partir do Éden, que nós devemos lavrar e cuidar do jardim. Aí alguém pensa assim, se eu pegar quem inventou o trabalho, eu dou uma surra nele. Aí você vai ter uma dificuldade para querer bater em Deus, porque quem inventou o trabalho foi Ele. E aí agora eu tenho uma curiosidade para te contar. Sabia que a principal forma de culto e adoração ao Senhor é o trabalho? Porque foi a primeira ordem deixada para nós no jardim, lavrar e cuidar. Deus não falou assim, olha, destina um dia para cultuar. O dia para cultuar é o 7º dia, é o dia do descanso. É o dia em que todos nós nos reunimos aqui, no nosso caso, culturalmente, é o domingo,
E nós dedicamos esse tempo ao Senhor em adoração e em agradecimento por aquilo que Ele nos deu e fez por nós ao longo da semana. Mas Deus está sendo glorificado e cultuado quando nós trabalhamos. Lá no nosso trabalho. Então não tem mais como você querer bater em quem inventou o trabalho. A partir disso, então, a partir desse entendimento de que nós fomos chamados para isso, comece a vincular as coisas. Opa, eu creio na Trindade. Deus manifesta a sua glória na criação. Mas eu só consigo desvendar essa glória e dar glória quando eu me envolvo. Como é que eu me envolvo? Eu recebi uma ordem de me envolver através do mandato cultural. E eu estou legalmente apto a me envolver, porque eu fui vocacionado para isso, eu fui chamado para isso. Agora eu tenho que praticar. Como é que nós praticamos isso? Pela doutrina da mordomia cristã. Mordomia vem de major domus. O major domus, ou o mordomo, é aquele que era o servo, ou a governanta, né? O servo ou a serva, do dono da casa, era o administrador dos bens e dos recursos e das propriedades do senhor da casa. É daí que vem também o oikonomos, né, da economia. Então, quem é esse dispenseiro da casa? É aquele que vai cuidar dos bens. Como eu cuido do patrimônio e dos bens de Deus? Sendo mordomo e governanta dele. Aí fica uma pergunta: quais são os bens de Deus? Qual é o patrimônio de Deus? A criação, gente. O universo. O que a Bíblia ensina? Que foi Deus quem criou tudo. Portanto, tudo pertence a Ele. Se tudo pertence a Ele, não é uma incoerência que incrédulos, não cristãos, ateus, pessoas que se levantam diariamente contra Deus, cuidem da propriedade dele. Não é esquisito? Como é que você se sentiria se o pessoal do Movimento Sem Terra entrasse na sua propriedade e dissesse que eles estão cuidando porque é deles? Comparando mal, é assim que a gente pode dizer. O incrédulo é do Movimento Sem Terra que entra na criação de Deus e toma conta, porque o dispenseiro quer ir para o céu. Essa aqui é a lógica que a gente está seguindo do Movimento Sem Terra. Então, como é que a gente pratica isso? Nos envolvendo com a cultura. E aí é claro que o cristianismo tem respostas para a política, para a economia, para a sociedade, para a família, para a questão da sexualidade, para o trabalho, para a educação, para a ciência. Para tudo o cristianismo tem resposta. Porque é o único meio correto, não tem outro. Só que nós temos que quebrar esse dualismo de viver o cristianismo só na esfera privada e de segunda a sexta agirmos junto com o pessoal do MST. Sabe como é que eu me senti por anos? Sabe aquele sujeito que tem apartamento, que tem casa, aí ele entra infiltrado no MST só para ganhar mais terra? A sensação que eu tenho, às vezes, em relação ao cristão é essa. Nós é que somos os mordomos e a coisa foi dada para nós. Mas a gente junta com o pessoal do MST para ver se adquire mais propriedade, sendo que nem nosso negócio é. Finalmente, então, se a crença influencia os valores que devem nortear nosso pensamento são esses. Eu creio na Trindade, a Trindade manifesta seus atributos na criação, eu sou vocacionado por Deus, então eu estou legalmente apto para me envolver, eu recebi essa ordem de me envolver e eu pratico esse envolvimento pela mordomia, sendo dispenseiro do patrimônio de Deus a partir da resposta que o cristianismo tem para as áreas específicas. Então a gente encerra essa apostila, que é a primeira parte, com o comportamento. Crença não influencia pensamento, que influencia comportamento?
Então, qual deve ser de fato o nosso comportamento? Se eu fosse produzir um outro material, ia dar uma outra apostila muito extensa. Então, o que a gente deixa no final é uma lição 12, com o título "É possível o envolvimento da igreja com a cultura", já na 4ª sessão, né? Comportamentos que devemos adotar no envolvimento com a cultura. Então, aqui eu defendo o argumento que nós não apenas podemos, mas nós devemos nos envolver com a cultura. Na apostila 2, aí é que a gente vai ser mais específico. Tá bom, qual que é a resposta que tem para dar para a política? Qual que é a resposta que tem para dar para as finanças? Qual que é a resposta que tem para dar para o trabalho? Qual que é a resposta que tem para dar para a sexualidade? Qual que é a resposta que tem que dar para a ciência? Qual que é a resposta que dá para a cultura em geral? Então, essa é a proposta que vai ser trabalhada ao longo desse ano. E eu faço votos de coração que você que é professor de escola bíblica se empenhe, estude, se dedique. Eu estou lá no grupo dos professores. Se você tiver alguma dúvida, alguma particularidade, lança lá no grupo. Se for uma coisa que a gente sabe responder, de pronto eu respondo. Ou então nós podemos criar grupos de estudo, de pesquisa, para a gente poder aprender e aprofundar sobre o assunto. Você que é aluno, venha, participe, cresça espiritualmente, seja edificado, mas, acima de tudo, tenha uma consciência de que, aprendendo o que você está aprendendo, você tem uma chance de ser um instrumento que vai fazer diferença em nome do Senhor, para o reino de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, desde já eu quero agradecer, muito obrigado, e faço esse incentivo para vocês, que vocês de fato estudem, se dediquem, para que vocês experimentem, vivam esse cristianismo de uma forma completa. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor pelo que nós vamos aprender esse ano? Pai, em nome de Jesus eu te dou graças pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, esse ano com certeza é um ano divisor de águas. Não porque fui eu que produzi a apostila, não porque nós estamos entrando com esse assunto, mas porque o Senhor tem orientado, meu Deus, nosso pastor Renato. O Senhor tem orientado, meu Deus, o conselho de ensino. E o Senhor tem despertado, meu Deus, para um novo momento da igreja, que é a igreja voltar a assumir a sua posição de lutadora fiel pela causa do Evangelho, pela causa do reino. Lutadora essa que não vai mais ficar em gueto, não vai mais ficar reclusa, não vai mais se esconder, mas vai seguindo avante, Senhor, pela causa do reino, seguindo avante para a tua glória, seguindo avante, ó Deus, para que o teu reino seja expandido, para que o teu reino seja anunciado e para que o Senhor no final, Pai, seja glorificado. Então, que no nome de Cristo Jesus, o Senhor desde já, desde hoje, gere em nós essa consciência da importância que temos, ó Deus, do privilégio que temos, ó Deus, de participarmos do envolvimento cultural, assimilando aquilo que não contradiz com a Bíblia, abandonando aquilo que contradiz a Bíblia e sendo instrumentos do Senhor para produzir uma contracultura bíblica para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado por esse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Deus. Obrigado.